Buenas, eu sou José Mauro Batista, ao meu lado Rodrigo Dias e este é o podcast especial com os pré-candidatos e pré-candidata a prefeita de Santa Maria nessas eleições. Nossos patrocinadores, Sindicato dos Municipais de Santa Maria, Zine Consultoria e Assessoria, advogado Robson Zin, especialista em direito eleitoral, e os nossos patrocinadores tradicionais que aparecerão nas nossas matérias. E a gente vai receber aqui a vereadora Roberta Leitão, que é do PL, já veio aqui no nosso programa quando era vereadora ainda do Progressistas, do PP. Ela então mudou de partido e agora retorna como pré-candidata. Roberta, em um minuto, quem é Roberta Leitão? Para quem não conhece a Roberta. Roberta Leitão é uma filha de uma professora, de um agrônomo, casada com Jerônimo Amaral, advogada, professora, hoje vereadora, uma conservadora nata, uma apaixonada por Santa Maria, uma pessoa extremamente humilde que tem noção de que se não fosse Santa Maria não seria nada na minha vida, católica, cristã, então uma pessoa que entende que a política é um ato de servir, é um ato de servidão, é uma forma de deixar legado e de praticar o que nós temos de mais forte no cristianismo, que é a caridade. Roberta, né? Sem muitas delongas, né? Já conhece aqui o espaço, mas o que é ser essa direita? O que né, para o eleitor agora, que daqui a uns tempos vai definir o futuro da cidade novamente, o que é ser de direita? Ser de direita é defender os valores conservadores. E aí nós precisamos entender o que é ser de direita de verdade. Não posso ser meio direita, meio conservadora. Ou eu sou, ou eu não sou. E a política, ela tá assim e não vai ter espaço. O mundo tá nos mostrando que não vai ter espaço para muro e para meio termo. O que é ser de direita? É respeitar e defender os valores da fé de Deus, da liberdade, sobretudo, da propriedade, do trabalho livre, da família, que é a base fundamental da sociedade, das nossas crianças, da economia livre. Enfim, o bem-estar das pessoas, é considerar tudo que nós temos de bom. Hoje, quando eu vim para cá em Santa Maria em 93, nós tínhamos uma cidade onde tudo era possível, os sonhos eram possíveis. Nós vínhamos para cá felizes, meu Deus, eu que vim mais do interior para cá, vou realizar minha vida em Santa Maria. E, Zé Mauro, só para concluir, sim, tá? Então, hoje, Santa Maria não tem mais isso. Santa Maria é uma cidade feia, triste, pobre. Então, o que o conservadorismo faz? Nós precisamos trazer de bom o que Santa Maria tem na sua história, na sua essência, para, olhando o nosso presente, chegar num futuro grande novamente, onde as pessoas amem a cidade e a cidade se entregue para as pessoas. No caso aqui, né, é o conservadorismo, a visão mais liberal, né? Tu és liberal na economia e conservadora nos costumes. Que isso é uma falácia. Isso precisa ser entendido. O conservadorismo traz no seu âmago a questão da liberdade econômica. A questão de uma economia mais livre, onde o Estado não é o grande pai-Estado que interfere em tudo, que coloca suas garras com impostos, regulando a vida das pessoas e tirando todo o dinheiro para si, para depois devolver migalhas. Tem algum Esse setor... é a esquerda. Uhum. O conservadorismo, Zé Mauro, ele mantém as tradições, os valores, mas na economia nós entendemos que as pessoas elas precisam ser livres. Porém, o Estado ele precisa intervir aonde a economia não chega. Então, vamos dar um exemplo da prefeitura. Do transporte público de Santa Maria. Uhum. Se eu simplesmente deixar nas mãos da economia, será que vai ter empresa interessada em investir em Santa Maria com o modal de transporte coletivo que nós temos hoje? Muito provavelmente não. E aí eu tenho o direito de deixar as pessoas sem transporte coletivo porque o mercado não tem interesse? Como é esse modelo? Não. O que precisa para ele se tornar mais atrativo? E eu pergunto já se é a favor dos subsídios que a prefeitura tem dado. Eu sou a favor do subsídio, mas não no modelo que tem sido feito. Primeiro passo, tem que voltar 10 passos atrás. Primeiro nós temos que pensar que cidade nós queremos. Santa Maria tem que parar
de andar porque anda. Santa Maria precisa ser planejada. Se hoje eu perguntar para vocês dois, para onde Santa Maria está indo? Onde é que Santa Maria vai? Qual o planejamento de cidade que nós temos? Nós iniciamos com uma história militar. Aí nós tivemos um ciclo da rede ferroviária, da ferrovia. Aí nós tivemos um ciclo muito forte da educação e a cidade foi acontecendo. E hoje, para onde é que Santa Maria vai? E aí, por que eu estou dizendo que a gente tem que voltar atrás no transporte coletivo? Santa Maria não tem um plano de mobilidade decente. Primeiro, para eu definir o transporte, eu tenho que definir se o transporte coletivo é prioridade em Santa Maria, para a cidade que nós imaginamos, ou não. Vamos lá, eu tenho transporte coletivo em Santa Maria e todos os empreendimentos na cidade imobiliários exigem vaga de garagem. O que eu priorizo em Santa Maria hoje? O que o governo prioriza? O transporte coletivo ou o transporte privado que precisa de garagem para carro? Santa Maria precisa melhorar sua infraestrutura, melhorar sua mobilidade, definir... Hoje a gente anda em círculos na cidade, então sim, é importante subsidiar, mas é importante subsidiar e exigir qualidade. Só que para isso, eu preciso ter um planejamento. Mas como fazer, Roberto? Porque assim, um governo de direita, sim, na Prefeitura de Santa Maria, como vai fazer isso? Qual a proposta concreta que a pré-candidata tem? Mexer na mobilidade, mudar a mobilidade de Santa Maria, melhorar a infraestrutura. Eu tenho que definir se eu vou ter corredor de ônibus ou não. Se esse corredor de ônibus ele precisa ser de concreto. Criar mais corredor. Criar a mobilidade de Santa Maria preparada para o transporte coletivo. E aí subsidiar e talvez até subsidiar todo o transporte. Que é a tarifa zero. Mas com qualidade. Porque daí eu vou ter condição de exigir qualidade das empresas. Porque ninguém vai... E aí entra o livre mercado. Qual é a empresa que vai querer investir aqui se eles não têm nenhuma garantia de que eles vão continuar existindo na cidade? Porque eles não sabem o que a cidade prioriza. Então, primeiro, tu precisa escolher se tu vai priorizar transporte privado, transporte público. Eu entendo que o transporte público é extremamente importante. Vai ter a licitação. É por lei obrigatório a ter, né? Uhum. É obrigado a ter. Mas antes da licitação... E aí que tá, ninguém deve ter dito pro Tribunal de Contas isso. Tribunal de Contas, vocês já viram que a nossa cidade é uma bagunça? Que a gente anda em círculos, que não tem plano de mobilidade urbana, que não tem infraestrutura? Como é que eu vou licitar uma coisa que pode ser prejudicial para a comunidade e para a prefeitura? O Roberta tem... Então tem que voltar atrás por isso. Tem falado bastante agora, né, nessas falas iniciais da mobilidade urbana. Mas a Roberta Leitão, pré-candidata de direito, o que diferencia dos demais pré-candidatos que estão colocados que se identificam também com a direita? Qual a diferença hoje? A diferença é que eu só estou pensando em Santa Maria e em servir a minha cidade. Eu tinha um mandato muito encaminhado como vereadora. Se eu fosse pensar em mim, eu não iria a prefeita, porque é uma batalha árdua, é difícil. Assumir a gestão municipal é um desafio gigantesco. E para fazer isso, tu tem que interiorizar. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui só para servir. Se for eleita, vai ficar no mandato até o final? Vou ficar no mandato até o final. Não sairei da prefeitura, assim como tinha prometido que, se eleita vereadora, não concorreria a deputada, porque é isso, é compromisso, é entregar o nome, é entregar o trabalho para a cidade, por amor, para servir. E o vice ou a vice? O vice ou a vice, a primeira... O papel vai ter também? O papel do vice é essencial, é primordial. O vice é um casamento sem amor. Se o casamento com amor já é difícil, imagina um casamento sem amor. Então o vice, ele tem que ter os mesmos interesses que nós, de servir a comunidade. Ele tem que estar pensando no projeto e no propósito de realmente melhorar Santa Maria, devolver para Santa Maria uma cidade mais amorosa, mais cuidadosa, com um olhar mais atento para o cidadão. Vai ter uma pasta, uma secretaria específica para o vice? O vice é o vice, ele tem o gabinete dele, gente. O vice tem um gabinete, por óbvio, né? E é pela essencialidade dessa pessoa que eu tenho dito, nós não estamos à venda, eu não estou à venda, Santa Maria não está à venda e o nosso vice não está à venda. Tem que ser alguém que Vamos ver o sorteio depois? queira. Sim. Mas, Roberta, agora nessa fala... É uma candidatura para valer ou é uma candidatura fake? É uma candidatura que não tem volta.
Não tem volta. Não tem volta. Uma pré-candidatura, né, meninos? Uma Sim, pré-candidatura, exatamente. que será uma candidatura. Enquanto o Rodrigo vou vê o trazer sorteio, tu quer fazer a pergunta? Eu quero fazer uma outra pergunta aqui, Zé Mauro, pelo seguinte. Como será a Roberta, pré-candidata hoje, né? Na questão da religião. Como que será o relacionamento com outras religiões, né? Porque você coloca como católica, né, fervorosa. Como que será esse diálogo? Apesar de vivermos num Estado laico. O Estado é laico, as pessoas não. Todas as religiões são respeitadas e é isso que é preciso ser entendido. Todas as religiões são respeitadas. Todas as fés são respeitadas, inclusive a minha. Todo mundo tem que ser respeitado. Ninguém pode ser discriminado. Ninguém pode ser alijado de um direito por ser católico, espírita, evangélico, das religiões afro. Ninguém pode ser desrespeitado ou ter direitos alijados por isso. Isso é um Estado laico, mas todas as fés precisam ser respeitadas. Mas vai receber no seu gabinete? Mas é óbvio, eu vou ser uma prefeita. Eu não, na igreja católica, eu defendo a fé católica. Na minha vida, eu dou testemunho da minha cristandade. Mas, como prefeita, eu sou uma instituição. E o Estado... o Estado não pode... Aproveitando esse gancho... Não pode discriminar ninguém. Aproveitando esse gancho, tem aquela discussão de tirar crucifixo... Sim. Vai manter no gabinete lá? No meu gabinete, sim. E no restante no meu da gabinete, prefeitura? Sim. O Estado é laico, não é laicicista, é diferente. Todo mundo é respeitado, gente. Mas, na minha vida, na minha fé, também tem que haver respeito. Tá bem, então. Roberta, agora a gente tem um momento que é a pergunta que vem do quem acompanha o Paralelo 29. Uau. Aí pode sortear uma, então. Vinde Espírito Santo. Vamos ver. Vamos lá. Curiosidade. Faz a leitura, então, e responde. Candidato, quais suas estratégias e ações para a qualificação dos servidores municipais? Excelente. É possível a prefeitura desapropriar... São duas? Deve ser duas, então. Tá. É possível a prefeitura desapropriar e arrecadar o prédio do Clube Caixeiral. Bom, então a primeira. Quais as estratégias e ações para a qualificação dos servidores municipais? Primeiro, o servidor municipal é quem conhece a administração. O servidor municipal, ele precisa ser respeitado e qualificado e valorizado. Porque quem está lá todo dia, há anos a fio, são os servidores municipais. Então, ninguém pode ser prepotente a ponto de achar que vai chegar lá, encher DCC, que não conhece a administração, que não sabe o que acontece lá dentro, que não sabe como a prefeitura anda, e dizer, não preciso de vocês. Não, gente, é exatamente o contrário. Então, assim, qualificar o servidor para que ele tenha uma melhor condição de trabalho, para que ele seja valorizado, né? E para que ele possa atender melhor a comunidade de Santa Maria. Então, para construir um mandato bem feito e uma gestão bem feita, tem que ouvir o servidor. É a primeira coisa. Ouvir o servidor, respeitar o servidor de carreira, qualificar esse servidor e valorizar esse servidor. Valorizar de verdade. Porque uma coisa é o recurso, é o dinheiro. Seria incrementado um plano de carreira para isso? Na verdade, já existe. Né? Esse plano pode ser alterado para melhorar a vida do servidor, mas já existe plano de carreira no município de Santa Maria. Já existem triênios, já existem promoções, já existe isso. Então, na verdade, é só uma questão de qualificar. Não mexeria, então, nesse sentido? Não mexeria. Muito antes, pelo contrário. A gente precisa dar voz para esse servidor que realmente conhece. E tem gente muito boa trabalhando dentro da prefeitura que chega para mim e me diz, vereador, eu até gostaria de ajudar, mas ninguém me escuta. Deixa eu perguntar ali, aproveitando aí, depois a gente volta à pergunta ali, o IPASP. Problemão. É uma dívida, né? O Instituto de Previdência dos Servidores, como diz o Rodrigo, o INSS. O INSS. O servidor público, né? 4 bilhões, fala-se tá nesse valor já, né? Vai ter uma reforma da Previdência, o que precisa? Bom, meninos, a primeira coisa é pagar a dívida que a prefeitura tem com o IPASP. Mas e aí como? Que é esse valor. E é esse valor. Vocês não querem que eu conte isso pros meus adversários, né? Não, o eleitor quer saber. Não, mas o eleitor quer saber. Quer saber. Já como. adianta aí. Não, tem como.
Tem como, tá no nosso plano de governo, mas antes de eu oficializar o plano de governo, eu não vou falar, porque aí é uma questão política, de estratégia política. O que eu quero dizer é que... Mas vai estar lá essa questão. Eu estudei... Nós iremos cobrar para candidato. Eu estudei 3 anos o IPASP. Eu fui a primeira vereadora na Câmara a se preocupar com o IPASP. E aí formei uma comissão especial, eu estudei a fundo o IPASP. Eu conheço os gargalos do IPASP. Inclusive, agora na última sessão, impedimos que tirassem lá de um fundo de saúde, porque precisa separar IPASP Saúde de IPASP Previdência, e tem um fundo patronal lá de saúde de 33 milhões de reais que o governo queria, com um projeto que colocou às 11 da manhã, aprovar às 7 da noite, liberar 33 milhões que seria para a saúde dos servidores para o Caixa Único do município. Não pode, não é assim. Então, assim, conheço o IPASP, conheço o problema do IPASP, fui e falo toda a vida para os servidores, se o IPASP não for resolvido, Santa Maria falhem. Em 3 anos, quebra o IPASP, quebra a cidade. Porque o nosso orçamento é de 1,4 bilhões, 1 bilhão e 400 milhões. A dívida atuarial do IPASP, o déficit atuarial do IPASP chega na casa dos 13.804 bilhões. Roberta já te falou dessa questão. Mas tem solução, tá? Então, primeiro tem que pagar a dívida e depois organizar a Previdência. Só para saiu colada a pergunta, mas a gente ia fazer essas perguntas do funcionalismo e do IPAS. A pergunta popular realmente é a última. A última? Né? Tá. E daí depois a gente retoma naqueles... Tá. Então, se é possível a prefeitura desapropriar e arrecadar o prédio do Clube Cacheral. Bom, gente... Tenho para contar para vocês que nós perdemos um investimento enorme para o Clube Cacheral. Gigantesco. Porque não tinha uma organização jurídica na época que permitisse que o clube fosse comprado, porque ele é privado, né? Hoje ele é privado, entende? Então, que a associação lá, que ainda algum parente vivo de algum dos associados em dia pudesse trabalhar... para que o Cacheral fosse reformado e transformado num empreendimento enorme em Santa Maria. Eu não vejo que seja vantagem desapropriar o Cacheral. Nós temos que dar as condições jurídicas e a prefeitura tem que estar próxima e tem que estar perto para resolver a situação e para que nós não percamos outras alternativas como essa que nós já perdemos há 1 ano e meio atrás. Então é possível, só que vamos lá. E aí já vou falar um pouquinho de orçamento, tá? O nosso orçamento municipal, 1 bilhão e 400 milhões. Hoje, 25% do orçamento pela Constituição é gasto com saúde, obrigatoriamente, 25%. 15% com educação. Eu já gasto 40% do meu orçamento obrigatoriamente com saúde e educação. É justo? É justo. A nossa folha de pagamento do executivo... O gasto com o pessoal, contando lá os nossos quase 400 CCs e todas as secretarias que temos, é de 50% do orçamento, gente. Tá? Em 50%. Vai cortar esses CCs? Sim. E a secretarias? Calma. Eu vou ir falando tudo isso. Não, tá? mas temos um então, tempo para cumprir então, aqui. Vamos lá, olha só. É que uma coisa puxa a outra, tá? Sim. E é isso que a gente pensou estrategicamente para o governo, certo? Então vamos lá. Nosso orçamento, 40% é para saúde e educação e 50% está impactado com folha de pagamento, praticamente. O que me sobra para trabalhar? 10% do orçamento. E aí eu digo para vocês como é que com 10% do orçamento, com a arrecadação precaríssima que nós temos hoje, a busca de captação de recursos em Brasília, que o dinheiro infelizmente está todo lá, com essa reforma aí do governo do Lula, ficou mais em Brasília o dinheiro ainda. Tá? E a gente não vai buscar em Brasília, Santa Maria não busca recurso lá, muito pouco, tá? Mas aí vai buscar. Como é que eu vou desapropriar um prédio e trazer para conta da prefeitura se a prefeitura não consegue cuidar dos que ela tem? Então não, é iniciativa, parceria público-privada, é resolver, mas tem que resolver e tem que a prefeitura se empenhar em ajudar a resolver. Questão das secretarias. Eu tenho hoje 19 secretarias no município de Santa Maria. Das 19, 40% do meu orçamento ficam em 2. 50% fica com a folha. Eu tenho 10% que é a saúde e educação. Eu tenho 10% do orçamento para trabalhar 17 secretarias. Como é que se aumenta esse orçamento? O que eu tenho? Deixa eu só aumentando imposto? Deixa eu só te responder a pergunta anterior, Zé. Como é que eu trabalho com 10% do meu orçamento, que é baixo,
17 secretarias. Não tem como trabalhar. Eu não mantenho a máquina pública dessas secretarias, então tem que cortar. Tem que cortar. Para quantas? 10. 10 secretarias. E cargos de confiança? Incluindo o gabinete do prefeito. O mínimo necessário. Só o que for necessário para trabalhar mesmo. Que secretaria teria uma não ideia tem hoje, pré-candidato? Não. Você disse que tem 400 cargos de confiança. Seria hoje menos de 100? Tem que analisar o cenário, tem que analisar os servidores que eu tenho, ver que tempo eu vou ter para qualificar esses servidores, eu posso contratar temporariamente. Tem 1 milhão de coisas para fazer, mas tem que enxugar. Não tem dinheiro. Como é que eu aumento a arrecadação? Quais que são os 5 pilares do nosso plano de governo? 5 pilares do nosso plano de governo. Primeira coisa, digitalizar a prefeitura totalmente. Porque isso faz aumentar a minha arrecadação, porque eu reduzo o custo. Eu diminuo o custo da máquina pública. Digitaliza, dá agilidade e transparência para o cidadão. E agilidade porque tu, por exemplo, vai poder marcar uma consulta pelo um aplicativo e não vai ter que ir para porta de um posto de saúde, de uma unidade básica, às 5 da manhã. Então, reduz custo, digitaliza. Segunda coisa que tem que fazer imediatamente, alterar o plano diretor dessa cidade para aumentar a arrecadação, para atrair investimentos. Se aumentar imposto? Ou aumentando imposto? Não, não. Para atrair investimento, para atrair, né? Enfim, para atrair empreendimentos para Santa Maria. 3. Tá, não, ó. Digitaliza, altera imediatamente o plano diretor, porque nós perdemos agora uma incorporação imobiliária gigante, porque nós obrigamos a ter, por exemplo, vaga de garagem, então tem que mexer no plano diretor, tem que aumentar a captação de recursos, e aí as secretarias mais importantes do município têm que ter um setor de projetos e captação de recursos para trabalhar em Brasília, porque hoje nós temos uma pessoa no município, uma única menina, excelente, só que é humanamente impossível que ela acompanhe todos os editais do governo federal. E o quarto? Não dá. Tá? O quarto pilar. Gestão participativa. Precisamos de um conselho de administração. Não é o orçamento participativo do PT. Gestão participativa. É diferente. Antes de eu pensar no orçamento, eu preciso pensar na gestão, no planejamento. Eu tenho que ouvir as associações de bairro, os líderes das associações, as entidades vivas da cidade. Nós temos que fazer um conselho. Não dá mais para Santa Maria ser uma administração hierarquizada, fechada no 7º andar sem ouvir a população, pensando que sabe tudo, mas nós não conhecemos a cidade. Bom, então vamos lá. Roberta, a gente vai ter que acelerar o teu tempo, não vai conseguir atingir a nossa meta aqui. Então vamos lá. Tá. Eu te pergunto na questão dos cargos de confiança ali. Tá. A gente sabe que existe também, vamos trabalhar o outro lado, a pressão política. O PL, a Roberta, vão trabalhar sozinhos na administração, só com quadros técnicos, ou irá compor? E aí eu faço a pergunta. Quantos cargos de confiança, no mínimo, ou em porcentagem, pretende diminuir? Porque readequar a secretaria é fácil. Diminua as secretarias, mas os cargos continuam lá. Não continuam. Se eu não tenho secretaria, não tenho guarda-chuva para pôr... em outras? Não tem como. Não tem como. Se eu diminuo secretaria, e não existe isso, não tem como manter a prefeitura com esse monte de guarda-chuva. Não dá. Tá? Então, primeiro, PL não vai... Por óbvio, gente, que o PL não vai trabalhar isolado. A gente não é maluco. Se eu tô falando, e olha lá, eu tô falando que nós vamos ter uma gestão participativa, é por óbvio que a importância de todo mundo. Mas esse pessoal aí. Então, nós vamos trabalhar. Esse pessoal que hoje, né, tu chamas ali da direita, que não é tão direita, eles vão ser convidados. Claro, gente. E vamos lá, não é só da direita que não é tão direita. Não pode ser uma prefeitura fechada em si mesma. Nós temos que ouvir a comunidade. Quantos cargos é possível cortar? Primeiro tem que ver quantos cargos tem fazendo o quê. Primeiro tem que ver quanto tempo eu demoro para qualificar o servidor, para valorizar o servidor. Mas assim, pela metade, pelo menos. Pelo menos pela metade. Tá. Roberta, nessa linha ainda, qual partido, né, ainda não conversaria num possível segundo turno? PT, PCdoB. PSOL, não conversaria. Vou aproveitar uma outra pergunta.
Roberta, a Roberta é eleita prefeita e o presidente é o Lula. Tá. Como é que vai ser? Vai apertar a mão deles? Mas é óbvio. Vai receber ele no aeroporto sem problema? Mas é óbvio. Gente, olha só. Uma coisa é a Roberta pessoa, são os valores que eu acredito e que nós professamos e que nós trazemos para uma administração. A outra coisa é a instituição, prefeitura, governo municipal. Aí óbvio. É uma diferença da Roberta vereadora, do discurso ali, não, é diferente porque dentro do da prefeito. Câmara eu me dou com todo mundo. Claro. Eu me dou com todo mundo, eu converso com todo mundo. É uma questão de instituição. A Roberta pessoa é uma coisa. Eu, na minha vida privada, não vou conviver. Agora, a prefeita Roberta Leitão vai a Brasília, vai no gabinete da presidência, vai pedir dinheiro, vai apertar a mão. Eu vou ter que fazer uma pergunta agora. Vou continuar criticando? Eu sei. O nosso tempo está indo, mas eu acho que é importante. Tá, eu pergunto o seguinte, a Roberta, né, aquilo que ela na Câmara ali, ela é a Roberta autêntica ali ou como já se ouviu dizer aí que é uma representação, um teatro? Não, eu sou isso. É a Roberta mesmo. A Roberta da Câmara é a Roberta Leitão. E assim, guris, a gente, institucionalmente, tu tem que respeitar a instituição que tu tá representando, né? Mas eu não vou abrir mão do que eu sou, do que eu penso, dos meus valores, das minhas crenças, do que eu acredito. É óbvio que a instituição é uma coisa e a Roberta Leitão é outra. Mas é assim, a gente respeita para ser respeitado. E quando eu, Roberta, for desrespeitada, por óbvio que a conversa muda, Roberta, agora é pré-candidata. Oficializada a campanha. A campanha pretende ser uma campanha bolsonarizada ou vai ter um perfil próprio? Qual a ideia da campanha? Só vou dizer pra vocês, meninos, que... Pra nós, quem tá assistindo quer saber. Pra vocês e pra a comunidade de Santa Maria, eu não tenho como não seguir a pessoa em quem eu acredito que tenha feito um dos melhores governos do Brasil. Tenha entregue um dos melhores resultados pro Brasil e a gente tá vendo hoje o resultado contrário disso, né? Então, assim, a campanha vai ser, sim... muito seguindo os valores, os ensinamentos, a ética e a moral de alguém que eu acredito que seja um grande líder. Eu acho que tem uma pergunta importante. Que é o presidente Bolsonaro. Então, sim. E, inclusive, vamos trazê-lo a Santa Maria. Vou tentar ser rápido, para a gente ter pouco tempo, mas eu acho que são importantes. Fala. A Câmara aprovou no ano passado o projeto de lei, aquele da proibir verbas de eventos, né? Para sim, a lei da infância segura. Que sexualize crianças. Não está regulamentado, pelo que eu sei. Não Eu tá. quero saber como é que a Roberta vai regulamentar essa questão, se for eleita prefeita, e se ela vai criar um comitê de censura, de triagem, sei lá que nome. Primeiro que não é censura, né, Zé Mauro? Isso não existe. Como é que vai ser essa... Mas vai ser regulamentada sim. Se não fosse, eu não teria feito a lei. Se eu não acreditasse no projeto de lei, não teria feito a lei. Mas não vai ser censurado no momento que olha e... Zé Mauro, isso pode, para isso não pode? isso já existe um Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo que envolver criança e menor de idade... Mas vai ter um comitê? Não pode... Não sei, ainda não pensei como é que nós vamos regulamentar, mas vai ser regulamentado, perfeito. Entendeu? Tá. Porque não dá. Onde houver criança envolvida, não vai ter sexualização. Ponto. Com dinheiro público. Se quiser fazer com dinheiro privado, faça. Mas com dinheiro da prefeitura, não vão mexer nas nossas crianças. Roberta, tem uma questão, né? Tem diversos projetos que geraram polêmica na cidade e no próprio Parlamento Municipal por ser vereador e que foram apresentados por você. Caso seja eleita prefeita de Santa Maria, retornará com esses projetos à via executiva? Eu sempre vou defender a vida. Se é dos projetos para a vida que vocês estão falando, sim. Tem vários, tem aborto, tem... Não, veja bem, a gente não pode definir o aborto em Santa Maria. Isso é uma legislação federal. Mas os projetos que nessa temática foram apresentados. Todos os projetos que nós fizermos vão ser para defender a mulher. O do coração, aquele. Ele pode ser representado pelo executivo? Pode, né? Pode. Representaria se fosse eleita prefeita? Representaria. Uhum. Segurança pública, vamos lá. 46 homicídios na cidade até o dia 12 de julho agora. E a gente quer saber assim, o que o prefeito ou prefeita da cidade pode fazer para ajudar a reduzir essa estatística, levando-se em conta, né,
que a segurança é uma obrigação do Estado, enfim, mas a gente quer saber o que é possível. Essa é uma das distorções que nós temos na federação. A segurança é uma obrigação do Estado, mas quem demanda a segurança é o município, são os cidadãos que vivem na cidade. Então tem que ter uma secretaria de segurança. Vai criar? Sim, aonde a gente não vá somente recolher cadáver, mas a gente impeça o crime. E o perfil do secretário? E aí, vai ser um cara... Sim, vai ser o perfil do Derrite. Vai ser o mesmo perfil. De São Paulo. Sim, vai ser o mesmo perfil. Roberto, por quê? Porque a gente precisa... E aí, guris, segurança passa por muita coisa. Passa por iluminação, passa por levar o cidadão de bem para a rua, passa por pertencimento da cidade, passa por se apropriar da cidade de uma forma adequada, das pessoas se sentirem seguras de ir para a rua. Passa por várias coisas. Não é só uma questão de tiro e... Não, passa pelas pessoas se apropriarem novamente da cidade, como eu era apropriada quando eu vim morar aqui, que eu andava a pé de noite na rua. Simples assim, tomando mate. Eu ia perguntar o seguinte, a Roberta prefeita, e tem um secretário tipo Derrite aí, e fossem para frente da prefeitura lá, os movimentos sociais, enfim, DCS, né, protestar contra a prefeita. Protestem enquanto quiserem. Se tentar invadir, chama e baixa o pau? Não é uma questão de baixar o pau, é uma questão de garantir a propriedade pública. Se não tiver quebra-quebra, se não tiver tranquilo, podem gritar à vontade, com um grito sou acostumada. Agora. A prefeita recebe? Recebe. Se não for uma ação, a exemplo das ações do MST, do MTST, que aí invadem e que daí depredam e que daí acampam, aí a conversa muda. No respeito, todos serão respeitados. MST, falando a propriedade MST, pública vai ser protegida. Falando no MST, teve aqui no início dos anos 2000, não me lembro, como é que foi? Na Marcha para São Gabriel. Num eventual governo da Roberta, o MST poderia chegar e acampar? Claro que não. Não? Óbvio que não. Ia expulsar eles? Claro que sim. Daí, eu não, né? Óbvio. Sim. Ia negociar com as forças de segurança para... E com eles negociaria? Com o MTST? Com o MST? Mas por que eu negociaria com eles mesmo? Se eles chegarem e procurarem, queremos uma audiência para ficar na cidade. Alguma pauta? Nesse sentido. Para ficar na cidade? Mas eu não vejo motivo para eu negociar com um MST, gente. Não negociaria. Tá. Perfeito. Roberta Movimento terrorista não negociaria não, guris. Roberta, na questão da saúde, como avalia a saúde hoje na cidade de Santa Maria e quais propostas concretas tem para essa área? A gente vai pedir, dar uma olhadinha. Tá, beleza. Meninos, saúde em Santa Maria. Saúde em Santa Maria é um dos calcanhares de Aquiles da cidade. Hoje nós não temos o mínimo necessário de estratégia de saúde da família. Hoje nós temos... unidades básicas de saúde distribuindo 15 fichas a cada 15 dias e as pessoas têm que ficar na fila, no frio, de madrugada. Então, assim, Santa Maria tem que ter a gestão plena da saúde, tem que gerir a média e alta complexidade para além da básica. Para conseguir isso, nós temos que praticamente dobrar o número de estratégia de saúde da família, porque tu tem que fazer uma saúde preventiva. Dobrar os postinhos. Não só o postinho é a unidade básica, mas tu tem a estratégia de saúde da família. Vai precisar de médico, vai precisar de enfermeiro, vai ter concurso na área, como é que é? Isso nós temos que ver como é que o orçamento do município vai comportar. Se vai poder ser concurso, se vai ter que ser criada uma fundação de saúde, mas o fato tu precisa melhorar a atenção básica para poder ter gestão da média e da plena, e tu tem que fazer saúde preventiva em Santa Maria. E essa questão da privatização dos depósitos, como já chegou a ser cogitada, das unidades de saúde, isso aí está num radar ou não? Não. De uma política liberal, não está no radar. Privatizante, não? Não está no radar. Saúde é uma questão que o Estado não pode abrir mão. A gente pode fazer parceria público-privada, é diferente de privatizar. E educação entra também nesse contexto. Na educação, como fica a questão das escolas cívico-militares? É importante. Vai implantar?
Vai transformar as escolas de cidades cívico-militares ou será um... Gurizes, não existe como transformar todas as escolas do município mas vai ter... em escola cívico-militar, né? Isso aí é discursinho da esquerda, não dá, tá? Mas vai ter escola cívico-militar. Nesse sentido, se depender de mim, vai ter. Até porque eu já trabalhei como vereadora para ter. Nós temos uma escola que foi escolhida para ser cívico-militar. Nossa, Conceição. Só que aí não depende de nós também, não depende só de nós. Claro. Depende também do governo do estado, né? Mas se depender de nós, vai ter. Mas numa gestão municipal, de que forma ocorreria isso? É nesse sentido que a gente quer saber, porque é uma pauta que está colocada aí, né? Aí tem que trabalhar a questão de como vai ser implementado, quem é que pode ajudar nisso, se nós vamos ter realmente os modelos de escola cívico-militar, porque nós temos as federais, tínhamos, né? Sim. No governo Bolsonaro, agora não tem mais. O governo Lula acabou, tá? No governo do estado, a gente tinha o modelo estadual, né? Dá para criar modelo municipal? Dá, mas para isso tu precisa sentar com quem dê direito, né? Os militares da reserva, os bombeiros, os militares da brigada militar, quem pode ajudar? Os militares mesmo da reserva do exército, da aeronáutica. Sim. Santa Maria tem uma vocação militar. Dá pra fazer? Dá. As enchentes escancararam a questão das áreas de risco, né? E eu quero saber rapidamente, né? Muito rapidamente. Se o PL fez um levantamento dessas áreas de risco, né? E o IPLAN tem todo esse levantamento. Enfrentar essa questão, né? É uma das nossas propostas, é valorizar e ampliar o trabalho do IPLAN. O IPLAN já tem isso. Instituto de Planejamento Santa Maria já tem esse mapeamento, né? Seguiria esse estudo. Tem que seguir o estudo do IPLAN e tem que realmente enfrentar o problema. Não adianta agora vir querer tirar o povo lá e dar uma casa para uma pessoa que morreu, sendo que a vizinha do lado da casa que morreu é minha amiga, minha conhecida e não ganhou nada. Ah, porque morreu uma pessoa, mas e a casa do lado que caiu? Então não adianta. Faz 20, 30 anos que tá lá a churupa, que tá lá... Vai ter diálogo, pré-candidato, com as famílias? Mas como é que óbvio, gente. Que tem muitas reclamações que elas não querem ir para algumas regiões que o município poderia determinar hoje. Mas aí que tá, vai determinar como? Vai colocar onde? Vai dar o aluguel social? Ótimo, uma medida emergencial que eu aprovei e acho excelente. Mas é emergencial, precisa resolver. Comércio informal e guarda municipal. São duas perguntas, nós estamos chegando. Guarda municipal armada, sim ou não? Sim. Preparada, qualificada, com concurso, Perfeito. Com plano de carreira para a guarda municipal, que é um direito deles que eles não têm. Comércio informal. Tá. Comércio informal. Pretende retirar os ambulantes do centro, remover para algum lugar? Vai ser mais repressivo, mais negociado? Como seria um governo? Tem que ser negociado e, principalmente, tem que ser dada uma condição segura, eficaz e adequada para que, se essas pessoas quiserem se formalizar porque a gente tem que respeitar o comércio formal. Então, tu tem que fazer essa equação. Não dá para simplesmente dizer, vende aí tudo que tu quiser sem entregar nada pro Estado, porque tu tá desrespeitando aquele comerciante que paga o imposto. Sim. Mas não dá para ser como é hoje, que se eu quiser me formalizar, eu sou capaz de demorar 3, 4, 5 meses para conseguir um alvará para vender espetinho na rua. Então tem que facilitar, reduzir custo para todo mundo. Todo empreendedor é importante, todo. E todo ele é importante para o município de Santa Maria. Roberta cumpre o mandato até o final, caso seja eleita? Cumpre. Eu tinha feito essa pergunta. Então, Roberta, eu tenho uma pergunta agora para finalizar a minha parte. A gente, né, durante a semana aí tem diversas informações correndo sobre uma suposta denúncia, né, de um caso de nepotismo cruzado e a participação de um instituto, uma instituição que receberia recursos durante as enchentes. Tá. O que teria para dizer para quem está nos assistindo sobre isso? Tenho para dizer não só para quem está nos assistindo, mas para quem fez a denúncia. Já foi denunciado por denunciação caluniosa, que é crime grave, gravíssimo, e que a pessoa vai estudar um pouquinho mais, porque eu sei que são meus colegas, né? Vai estudar um pouquinho sobre o que é nepotismo, sobre o que é desvio aí de recursos, e vamos responder na justiça e parar de mentir, parar de tentar difamar, porque assim,
Quando vem da esquerda, eles nos confundem com eles. Corrupção não existe comigo. Na campanha Então vai responder vai na ter justiça. o bate-leva, né? Lembrando que o patrocínio Sindicatos Municipais de Santa Maria, Zine Consultoria, né? Advogado Robson Zin, especialista em direito eleitoral. E eu pergunto, bateu, levou na campanha ou a Roberta vai manter Um paz e amor. Um paz e amor? Ou vai ignorar essa... Como é que vai ser? Mentira. Mentiras, falsidades, traições, nós não vamos tolerar. Nós trabalhamos com a verdade. Mas responder no horário eleitoral vai ser respondido. Sim, vai. Tudo. Eu vou sempre falar a verdade e eu não vou permitir que mintam sobre mim, sobre a minha família, sobre as pessoas que estão conosco e sobre o nosso projeto. Se mentir, vão responder. Eu não vou mentir com ninguém e não vou atacar ninguém. Mas a verdade vai ser mantida sempre. Roberta, 10 segundos agora. Se eleita, né, qual será o primeiro ato como prefeita? Qual será o primeiro ato como prefeita? Reunir toda a prefeitura e o conselho gestor de entidades e pensar Santa Maria com muito amor e carinho. Perfeito. Muito obrigado, então, pela participação da nossa pré-candidata Roberta Leitão. E quem está nos assistindo, então, acompanhe a nossa cobertura das eleições 2024 Santa Maria. Paralela 29 e o podcast Estação 29. A gente Até agradece, mais. então, a presença da candidata. Mais uma vez, né? guris. Lembrando que todos os candidatos foram convidados a participar do podcast. E assim, durante as semanas aí a Encerramos gente... com a nossa última entrevistada. Né? a gente passará então a divulgar os episódios.